Estaremos no Som e Luz, porque estaremos no Caju, né? Dia 19 amanhã, né? Às 8 amanhã de noite. Infelizmente o Som e Luz vai ser ali, luz verde e luz branca. Ou luz grená, azul e branca. Padre Léo é do Marechal, do Gueto, de São Peregrino. Ele ama essa região. Ele ama Marechal Floriano. Ele ama a cidade, mas o coração dele é naquela região de São Peregrino ali e o coração dele é Grená. Tudo bem, Padre Léo? Bom dia, obrigado pela presença. Oi, Margot, queridos ouvintes, uma alegria poder estar aqui. Olha, foi muito bom a gente poder ter feito essa negociação para estar aqui hoje. Que bom, que bom. E a gente sabe que os padres, né, freis, pastores, enfim, o pessoal tem uma agenda muito atribulada aos domingos, né? Ou é missa, ou é culto, ou é curso, ou é formação. Então, não é fácil negociar com vocês, né? Hoje, graças a Deus, eu disse, olha... Depois de um ano, conseguimos trazer o Padre Léo ao vivo aqui no estúdio da Rádio Caxias. Não, mas assim, como tu dizias, né? Nós, embora tenhamos cores diferentes... É por isso que a gente se ama e se quer bem, não é verdade? Então, amanhã tem o clássico Caju e falava, né, eu sou torcedor do Caxias, o Beto é torcedor do Juventude e estamos sentados à mesma mesa para falar sobre um assunto que é fundamental, que é a gente poder ver no outro não um adversário, mas um irmão, a imagem e semelhança de Deus. Isso é amizade social? Isso é amizade social. Já estamos no assunto, né? Belíssimo gancho. Puxamos pelo futebol. Porque às vezes o futebol também divide, né? Da briga. Sim, verdade. Mas assim, a política tem dividido, tem criado questões de ódio. Nossa. Nós tivemos nos últimos tempos muito isso. Mas nós estamos num período de quaresma. E eu fiz essa pergunta, Padre Léo. Por que é que a igreja escolheu um tema tão importante, de uma reflexão tão importante como a fraternidade e a amizade social para esse ano de 2024? Sim, eu partiria de um princípio, do princípio evangélico, porque o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é, digamos assim, seletivo, né? É só espiritual ou é só social. Não, o Evangelho de Cristo, ele pensa na integralidade do ser humano. Então, em tudo aquilo que compõe a pessoa, né? E eu sou relação, você é relação, e nós somos naturalmente, porque somos relações humanas, nascemos e dependemos uns dos outros, nós somos naturalmente políticos, porque a palavra política significa isso, né? Então, Jesus, ao se relacionar com as pessoas, ele também foi político nesse sentido, né? De relação humana. Então, por que uma campanha da fraternidade que trata sobre este tema, fraternidade e amizade social? Gostei de escutar o Frei Laércio, porque ele trouxe de uma forma tão simples, né? Quando falta comida, a gente faz uma campanha para obter comida. Quando falta roupa, e quando falta respeito. Que campanha se faz? Que campanha se faz? Porque a gente viu, nestes últimos tempos, acontecer dentro das nossas próprias casas, gente. Brigas, disputas, tem pessoas que agora estão começando, graças a Deus, a sentar-se à mesa numa festa de Natal, numa festa de Páscoa. Por quê? Porque a polarização, a gente costuma utilizar este termo, né, se acentuou demais com uma espécie de política que partidarizou demais, não possibilitou com que as pessoas pudessem sentar-se à mesa, né? Então, eu gosto sempre de recordar que a campanha da fraternidade, ela não nasce de um dia para o outro. Na verdade, Beto e Margot e queridos ouvintes, faz 60 anos. Este ano, começou em 1964. Aliás, começou 2 anos antes, numa diocese do Rio Grande do Norte, numa pequena cidade, começou uma campanha de fraternidade no tempo da Quaresma. Aquela região, ela era uma região muito, assim, existia muitas questões sociais, assim, não havia políticas públicas, enfim. E lá começaram a pensar, a igreja provocou que as comunidades pensassem o que nós podemos fazer de concreto na nossa quaresma.
É isso que aconteceu. Chama-se Nísia Floresta, o nome do local lá no Rio Grande do Norte. E a partir daquele ano, começou-se a pensar de forma nacional. E em 64, a campanha da fraternidade tornou-se, alcançou uma esfera nacional. Hoje nós estamos há 60 anos vivendo isso. Bom, é que quando a gente fala a campanha da fraternidade começa justamente no início da quaresma, né? Na quarta-feira de cinzas, tem a famosa entrevista coletiva, a CNBB Nacional, as dioceses, enfim, se fala muito da conversão, da oração, do jejum, enfim, se fala dessas coisas. Aí o pessoal, tem algumas pessoas, Padre Léo, que dizem, não vou fazer, esse negócio de jejum é bobagem, não vou deixar de comer carne. A questão aí é um pouco simbólica, né? Eu, por exemplo, eu estou fazendo me propus nesses 40 dias a fazer algumas coisas assim que o senhor pode até dar risada, mas, por exemplo, não estou mais subindo de elevador. Os 21 andares? Os 21 andares do prédio, não. Onde você mora. Tem 2 andares, 3. O Padre Léo me matou agora. São 4 andares, mas já eu tô descendo e subindo. Porque a Rádio Caxias é no 21º andar. Mas eu posso pensar para isso para domingo que vem, né? Mas assim, não estou mais tomando alguns refrigerantes, estou tentando cuidar da minha saúde. Me propus a fazer algum tipo de, entre aspas, de alguns propósitos quaresmais. Ótimo. Né? Que podem parecer balela, pode ser coisinha pequena, uma brincadeirinha, enfim. Mas eu conheço muita gente que faz esse propósito e depois, segue adiante. Que propósitos a gente poderia fazer, fora esses que eu citei, que são bem... Mas assim, fazer propósitos nesse período de quaresma, seguir esses propósitos no período de pós-quaresma também. Então, eu diria assim, quando na quarta-feira de cinzas, nós sempre escutaremos o mesmo evangelho em que Jesus vai falar sobre a oração, sobre o jejum e sobre a caridade, né? A esmola, no caso, né? Então, eu diria assim que existem 3 formas, 3 práticas. Uma prática individual, uma prática comunitária e uma prática social, para a gente fazer esse link com as falas de Jesus. Esses dias eu conversava com um grupo de irmãos muçulmanos, e eles logo mais vão começar o Ramadã, né? E o Ramadã acho que é 1 mês e pouco, de um jejum que eles fazem, uma abstinência total, do nascer do sol ao seu ocaso, né? Até o pôr do sol. Então, eles só podem comer antes de aparecer o sol e depois do pôr do sol. E eles fazem uma celebração todas as noites, né, para poder quebrar o jejum, chamado iftar. E conversávamos com eles, né, para a gente trazer assim o que nós temos de comum. Nós também temos na prática católica algumas ações, né, e uma delas pessoais é o jejum, né, que pode ser, Beto e Margot, pode ser o jejum, sei lá, abstinência de carne. Mas, olha, o tema que a campanha da fraternidade neste ano nos propõe, eu acho que o melhor jejum que a gente poderia fazer é o jejum da violência. Da violência da língua. Da violência da língua, porque a gente acaba, muitas vezes, violentando as pessoas com as nossas palavras, né? Muitas vezes ofendendo. Até muitas vezes com o silêncio da indiferença, que ele também é agressivo, é como uma guerra, né? Tá lá camuflado, o negócio está fervendo dentro, mas ali tu não responde, né? Então eu diria assim, algumas práticas que a igreja, eu estou sugerindo agora, não é a igreja, mas eu sugeriria assim para a gente poder pensar um pouquinho. Se eu tenho uma capacidade de reagir imediatamente, né? Parar, é uma forma de abstinência também. É controlar os meus impulsos, as minhas guerras internas, porque eu não posso, e é esse o convite que a campanha da fraternidade nos faz, que a igreja nos faz, que o evangelho nos faz, olharmos o outro como imagem e semelhança de Deus e não como um inimigo, né? Sartre e outros filósofos existencialistas pessimistas diziam que o olho do outro é o meu inimigo. Nós cristãos não vemos assim. Nós cristãos vemos o outro como filho amado de Deus, assim como eu sou. E esse deveria ser o
princípio para reger as nossas diversas práticas, né, no âmbito pessoal. Então a oração também é uma outra coisa, né? Opa. Tem pessoas que dedicam-se mais tempo à oração, qualificam mais a sua oração neste tempo de quaresma. Ainda, eu diria assim, fazer alguns gestos de caridade, mas não para mostrar para o outro, porque daí também que sentido teria a caridade, né? Eu vou fazer a caridade, eu vou dar uma cesta básica, não para aparecer no jornal ou para poder falar no programa Acredita, Beto, Margot, eu dei 50 cestas básicas, né? Que sentido teria isso, né? O que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Então, a prática da caridade poderia, neste tempo, também ser mais desenvolvida por nós. Agora, quer fazer uma pergunta, Margot? Não, eu ia falar aqui para o padre que dentro disso a Diocese está propondo uma campanha de doação de sangue, né? Uhum. Dentro desse período da quaresma. Interessante isso. A gente tivemos ali alguém da coordenação de pastoral, o Felipe, que ele nos ajudou assim a pensar, olha, o que a gente poderia propor para a nossa sociedade na Diocese, porque a Diocese ela é composta de 32 municípios, né? Então, e aqui é o Hemocentro Regional de Caxias, se não me engano, ele atende 49 municípios. Contemplam, esse Hemocentro, ele contempla os municípios da nossa diocese. Então, por que não propor uma ação conjunta entre os municípios e as secretarias municipais de saúde? E algo prático, né? Para que as pessoas percebam que se o sangue de Jesus tem poder, o nosso também tem. E muito, e muito. Para ajudar os irmãos que precisam, de repente, de, sei lá, fazer alguma transfusão e assim por diante, né? Uhum. E estamos promovendo. Então, as pessoas que desejam, aqui na cidade de Caxias do Sul, desde quarta-feira passada, basta ir ao Hemocentro. Obviamente você tem que ter um pouquinho de saúde, né? Também tem alguns requisitos lá, os médicos, o pessoal vai entrevistar você e você vai dizer, olha, eu vim aqui por causa, gostaria de fazer a doação de sangue. Tem um número, a campanha é 152, se não me engano, depois eu vou confirmar com vocês, tá? Mas tem que dizer o númerozinho e você vai ganhar um bottom que a gente mandou fazer com o desenho da campanha da fraternidade, do mapa, do cartaz da campanha da fraternidade, né? Que apresenta ali fraternidade e amizade social. Então foi uma ideia que nasceu assim para mostrar, olha, todos nós somos irmãos. O nosso sangue pode ajudar o sangue de outros, a saúde de outros irmãos, né? Aliás, a amizade social, padre, nós temos aqui um padre conversando com a gente, Padre Léo, para quem ligou o rádio agora, Padre Léo Inácio Pereira. A gente conhece ele, Padre Léo, porque ele é nosso amigo, né? E a gente chama ele de senhor porque os nossos pais nos ensinaram, olha, chama padre de senhor, não, respeita o padre, não fala mal de padre. A gente foi criado assim, né? Então, o senhor... fale na frente, né? Exatamente. Senhor Padre Léo é um padre da Igreja Católica, mas quando a gente fala em amizade social, também a gente, nos últimos tempos, tem sido dividido por causa da intolerância religiosa, né? Quer dizer, a falta de respeito ao que o outro acredita, sim, né? Sim. Então também faz parte isso, né? Dentro desse contexto de amizade social, de a gente respeitar o que o outro acredita. Com certeza, né? Eu acho que nós não podemos ir ao encontro do outro, Beto e Margot e queridos ouvintes, armados. Né? Porque a gente muitas vezes nós nos encapsulamos nas nossas verdades e esquecemos de perceber que podemos aprender algo com as diferenças, né? Então, algo não, muito podemos aprender com as diferenças. Essa semana eu tive 2 experiências, ecumênica e macroecumênica, né? Ou seja, de diálogo interreligioso. A primeira, nós tivemos a primeira reunião do colegiado católico para pensar ações ecumênicas na diocese. Então a gente estará promovendo agora, no dia 22 de março, se não me engano, essa data, um café ecumênico para os líderes das igrejas normalmente pertencentes ao CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas, presentes aqui na cidade de Caxias e outras cidades da diocese, lá no nosso centro de pastoral. O que vamos tratar? Amizade social. Vamos oferecer um café, queremos sentar com os irmãos das outras igrejas, né, e dizer o que a gente pode, o que temos em comum. Ponto. Né?
E depois, naturalmente, as diferenças vão aparecendo e a gente vai aprendendo uns com os outros. E a segunda experiência foi essa que eu partilhei com vocês, destes irmãos muçulmanos que fazem o Ramadã, vão fazer logo mais, depois do dia 12 de março. E eles vieram para nos propor uma ação e estamos vendo ainda uma data, e a ideia é reunir cristãos, muçulmanos e também algumas famílias de judeus que tem aqui em Caxias, que a gente nem sabia, ficamos sabendo agora esses dias, para a gente poder sentar juntos e conversar também sobre a temática amizade social. Então são coisas assim que não aparecem muito, mas elas estão acontecendo por força das pessoas que acreditam que é possível a gente ter essa visão de um mundo diferente. Alguém dizia, né, esses tempos, o que é o reino de Deus? Eu gosto muito dessa expressão, Dom José Maria Pires. Ele já é falecido, um bispo que trabalhou ultimamente no Espírito Santo. Ele dizia para os seminaristas um tempo atrás, né, o que é o reino de Deus? Reino de Deus é mundo bonito e gente feliz. Mundo bonito e gente feliz. Quem não quer construir um mundo bonito e ver as pessoas felizes? Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez, né? Mundo bonito e gente feliz. E é possível, nós podemos. É agora, já, aqui na nossa realidade, e é ainda não, porque nós sabemos que a plenitude da beleza do mundo e da felicidade das pessoas não se dá nessa terra. Nós que temos fé, que somos cristãos, temos essa consciência, temos essa imagem do reino de Deus também na eternidade. Então, é já, porque podemos construir relações de amor, de fraternidade, de justiça, de perdão, mas é também ainda não, porque a plenitude será só depois. Padre Léo começou com o gancho aqui do clássico Caju sobre a amizade social, foi muito bom. Vamos fazer um outro gancho, Padre Léo. Festa da uva, tá? Colheita da uva. Os filós, eu participava de filó lá em São Valentim da Segunda Légua, Segunda né, Légua, Segunda Légua. Se ajudava, cantava, dançava, enfim. Mas as famílias se ajudavam na colheita. Um ajudava o outro. Isso era amizade social. Isso é uma espécie de amizade social. É isso, né? Eu lembrava ontem, numa comunidade que eu fui celebrar a missa, quando, lá no bairro Fátima, ali na comunidade de Nossa Senhora da Visitação, e daí tinha algumas pessoas lá e eu lembrava assim, olha, vamos lembrar algumas coisas do passado, dos nossos antepassados, quando eles matavam um porquinho e não tinha geladeira, o que faziam? Dividiam entre os vizinhos. E daí o outro vizinho, no outro dia, matava um outro bichinho, dividia entre eles. Então, sabe, essas relações de amor, de solidariedade, que pode se tornar uma prática efetiva na nossa vida, é o que a igreja chama de amizade social. O que o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, que é o texto assim que ilumina o documento, o manual, o texto base da campanha da fraternidade, nos indica, né? Então, ter uma amizade que ultrapassa as questões geográficas, que ultrapassa o regionalismo, que ultrapassa os nossos interesses individuais, né? É olhar um pouquinho mais para o nós do que para o eu. É pensar uma economia que não priorize o mercado e a cifra, mas priorize a vida. Que olhe para a necessidade real de quem precisa receber alimento, quem precisa de trabalho e assim por diante. E tudo vai como os braços de um polvo, vão se alargando, né? Tá aqui o nosso, tá aí o polvo. Tá aí o povo alegre, inclusive, né? Olha, eu fiquei pensando, mas será que é um girassol? Ah, não, é um polvo mesmo. Às vezes ele fica chateadinho assim. Para quem está assistindo pelo YouTube, tá vendo a Margot fazer, né? Porque esse povo foi comprado, Padre Léo, porque eu tava assim, ele tava bem assim. Eu tava mal-humorado e tal. Aí o cara me viu, vendeu e a gente transformou ele num povo alegre, feliz. E é o nosso símbolo do acredito. É o símbolo do acredito. Olha, eu escutei uma homilia de um amigo meu de Florianópolis, que até eu sugiro que quem está escutando
acesse o YouTube, o nome do link lá, não sei como é que se chama, do canal, é O Fio da Palavra. O nome deste padre é Padre Vânio da Silva. No YouTube, né? No YouTube ou no Spotify. Tá. Ele é um meu amigo, queridíssimo, mas ele tem uma leitura, assim, excepcional do Evangelho Dominical, né? E ele é muito alegre, muito feliz, assim, a gente gosta muito disso. Ele me inspira muito, assim, na pregação também. E ele falava exatamente isso, né? Nós temos que ter uma vida feliz, uma vida alegre. As pessoas deveriam olhar para nós e não nos ver com cara de velório. Nós cristãos, nós temos no coração a melhor notícia do mundo impressa no nosso coração. Cara de velório é, né, naquele sentido, né, do povo com temos que ter um olhar assim muito alegre para as coisas, para as pessoas, para a vida, né? Muito positivo. E na homilia desse fim de semana, era isso que eu queria dizer, enrolei tudo para dizer isso agora. O Padre Vânio, ele diz assim, que a nossa vida deveria ser como o girassol. Se nós somos felizes é porque estamos voltados para o sol que é Cristo. Achei fantástico. Conversão é isso, é voltar-se para o sol que é Cristo e deixar-se iluminar por Ele, que Ele vai nos aquecer, Ele vai nos dar a vitamina D, Ele vai nos ajudar a darmos os passos para a gente poder sermos verdadeiramente discípulos dele. Agora, Padre Léo, quando a gente fala em conversão, parece uma palavra um pouco pesada, difícil, né? E às vezes as pessoas ouvem, não, tem que se converter. Eu digo, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Como é que a gente pode minimizar a palavra conversão, assim, fazer ela de outra forma? Eu acho assim, fantástico. Assim, eu vou me converter, tem que se converter na quaresma. Aliás, é o objeto da minha pregação nesse fim de semana, porque quando Jesus ele fala no Evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, versículo 15, 16 por ali, ele vai dizer assim, o reino de Deus se avizinhou, o reino de Deus está próximo. É notícia ruim ou é notícia péssima essa? O reino de Deus está próximo. O que é reino de Deus, Beto, que o Dom José falava, Dom José Maria Pires, reino de Deus é mundo bonito e gente feliz. Então não tem notícia mais feliz do que essa. Então a conversão, para a gente minimizar talvez essa concepção equivocada de conversão, que pensa somente de forma até triste, de forma, sabe, assim, prostrada, de mudança de vida, conversão é a resposta a essa primeira comunicação. Qual que é a primeira comunicação? O reino de Deus está próximo. Então, como resposta a essa comunicação que eu recebo de Cristo, de que o reino está próximo, está nele, está visível, eu vou procurar viver da melhor forma possível. Tendo uma vida de oração, buscando reconciliar-me comigo mesmo, com as outras pessoas, com a igreja. Olha quanta gente de repente está escutando o programa, acredita, e vem fazendo um processo de retorno para a fé. Eu conheço pessoas que vêm fazendo caminhos de fé, caminhos de fés, bem assim, né? Porque estão sendo, eu não gosto de usar a palavra monitoria, mas assim, estão sendo ajudados por líderes, por pessoas que têm uma certa... que são irmãos mais velhos, digamos assim, né? Que já fizeram algum caminho, que já erraram, que já se levantaram. Então, eu veria assim, a conversão como uma resposta a esse amor de Deus, que é a presença de Jesus, que nos chama a uma mudança no amor e não no temor. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, tem que se converter, porque o Apocalipse está chegando. Opa, tem que se converter. Teve no carnaval, como é que foi? A Baby, né? E a Ivete Sangalo quer macetar, né? Mas a questão... a questão da conversão é nesse sentido. A minha resposta é de amor. Eu recebo tanto amor.
Então eu vou responder esse amor sendo amor também, entende? Acontece que talvez as pessoas tenham uma impressão, quando se diz o reino de Deus está próximo e a gente pensar isso como felicidade plena, a gente retoma os tempos de Jesus e a gente assiste os documentários, os filmes, ou lê mesmo na Bíblia, que quando Jesus dizia isso aos seus próprios apóstolos, os apóstolos também não compreendiam e entendiam isso como uma tristeza. Jesus insistia, gente, vamos lá. Isso é felicidade, né? Centene, cadê a fé de vocês, claro, poxa? Ali a gente tem, né? Se a gente olhar o Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Porque essa compreensão do reino que foi ensinada por Jesus foi compreendida graças à ação do Espírito Santo depois da ressurreição de Jesus. Porque até a morte de Jesus, teve um até que o traiu, porque Jesus não fez o reino, mas o reino do mundo, né? Eliminar os romanos, fazer acontecer um governo ali na Palestina, enfim, ali em Israel, de uma forma assim política, né? Não aconteceu assim. Então eles também, até a morte de Jesus, não entendiam exatamente. Foi com a ação do Espírito Santo, depois da morte e da ressurreição de Jesus, que eles passaram a entender, e a igreja também. Daí trouxe na sua bagagem bimilenar essa realidade, né, do reino de Deus. Surgiu um documentário, eu não sei se eu vou pronunciar certo, chamado The Chosen. The Chosen. Eu assisti 3 temporadas. O professor Zanquim, que é vereador na Câmara de Vereadores, ele disse, Meneguzzi, olha, vou te indicar uma série. Eu disse, professor, eu não gosto de série muito. Não, tranquilo. Ele só tem feito isso, 3 meses assistindo essa série. 3 temporadas, não sei quantos episódios. Aí quando chegou no ápice, não tem a 4ª temporada por enquanto, vai vir, né? Mas ela retrata com algumas, né, adaptações, enfim, muito bem a relação de Jesus com os seus apóstolos, os milagres, toda aquela preparação, a questão do João Batista, quem abriu os caminhos, enfim. É uma série que eu sugiro, The Chosen, que está na Netflix. É muito bacana mesmo. Por que está chamando a atenção esta série em nível mundial? Porque apresenta Jesus humano. De uma forma muito... como nós somos, né? Estamos aqui dando risada, conversando, partilhando, chorando, né? E a gente vê Jesus assim nesta série. E Jesus era humano, né? Eu acho que ele era muito melhor do que o que o ator faz, sem dúvida alguma. Não, e o ator é perfeito, hein? E ele, eu fiquei sabendo ontem, até falava com alguém sobre esta série, e alguém me disse, olha, esse ator, ele está fazendo um processo de conversão. Ele fez uma fotografia com um outro ator com as cinzas da quarta-feira de cinzas na sua testa, o Jesus. Então o Jesus foi lá pedir para o Jesus convertei-vos e crede no Evangelho, né? Enfim, mas bem interessante isso. Não, mas a humanização de Jesus. A humanização. Né? E dos próprios humano, apóstolos, né? Claro. Dos próprios apóstolos. Jesus é tão humano que ele é divino. Ele é tão humano que ele é divino. Qual foi o movimento de Deus? Olha só, a conversão de Deus. Não sei nem se eu poderia dizer isso, mas a conversão de Deus. Deus vivia no seu céu, na sua plenitude de amor. Ele olha para o sofrimento do seu povo, né? A gente já escutou isso no livro do Êxodo, a gente já escutou isso em tantos outros livros proféticos da Sagrada Escritura. Ele olha, ele escuta o sofrimento do povo que está caminhando em inimizade social, sem fraternidade. Caim matou Abel, né? Vocês lembram que o Frei Laércio há pouco falou para nós, né? Eu estava vindo de carro, estava escutando, ele dizia, onde está o teu irmão? Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Como assim? Deus, ele decide converter-se. Em que sentido? Ele desce à nossa altura. De que forma? Faz-se homem, o verbo se faz carne, é batizado. Jesus não precisava de batismo, porque ele era perfeito, e o batismo de João Batista era um batismo para pecadores se converterem. Mas Jesus se solidariza a nós que somos limitados e pecadores. E depois todas as ações de Jesus foram ações de conversão. Em que sentido? Ele se inclina para curar a sogra de Pedro. Ele toca o leproso, ele rompe com a lei da pureza e da impureza, né? Ele toca, ele quebra, porque ele é puro amor, né?
ele reintegra aquela pessoa. Então, todos os gestos de Jesus, a culminar na sua morte na cruz, que é a experiência abissal da nossa humanidade, né? Nós todos vamos enfrentar a morte. Jesus enfrenta a morte para nos elevar, para nos resgatar. Eu diria, é a conversão de Deus. Então, se Deus se converte para nos converter, no sentido positivo, como resposta de amor a esse amor que sempre desceu a nossa estatura, por que não fazer um caminho? The Chosen, inclusive, rapidamente, quem estudou e tem falado sobre a série, fala que nessa série, quem produziu, quem elaborou, criou um Mateus com um aspecto autista, né? Que ele era muito detalhista nas coisas. O pessoal diz que tem até uns traços autistas ali para trazer para os dias de hoje essa discussão. Né? Padre Léo, olha só, uma última questão aqui. Os amigos que só cuidam dos seus amigos reduzem o horizonte da amizade. Essa é uma frase do Papa Francisco? Eu não sei onde que pelo menos está aqui no texto base, que diz aqui no item 20, que o ponto de partida é o reconhecimento fundamental de quanto vale o ser humano. O desafio de Francisco é irmos mais além, percebendo, por exemplo, que a amizade não é um clube exclusivo, mas uma escola onde treinamos competências a serem universalmente aplicadas. Os amigos que só cuidam dos seus amigos reduzem o horizonte da amizade. Eu achei muito interessante essa frase. Muito forte, porque ultrapassa aquela compreensão de amizade que a gente tem, né, de clube, né? Confraria. Eu tenho ali o meu grupinho, né? E aí, então, olhem só o que fala o Evangelho de João, capítulo 15, um dos textos mais lindos e que eu sugiro muito para os casamentos. Não há maior amor do que aquele que dá vida pelo seu amigo. Não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que pensa e o que faz o seu senhor. Mas eu, Jesus dizendo, vos dei a conhecer tudo o que conheci do meu Pai. Amigo é aquele que é capaz de extrapolar essas fronteiras, essas cercas, né? Esses guetos, né? E não é fácil, porque é muito mais confortável a gente estar com aqueles que são iguais. Muito mais fácil. Mas isso é um convite que a campanha da fraternidade, e mais do que a campanha da fraternidade, a Quaresma e o Evangelho nos convidam de sermos capazes de amar, fundamentalmente amar. Bom, esse processo de Covid-19, de pandemia e também de processo de polarização política nos convida muito a refletir sobre isso, né? De entender o diferente, de saber discutir, de saber respeitar a opinião do outro, sem se odiar, né? Na coletiva de imprensa, eu coloquei lá um dos pontos, né? Que até saiu num dos veículos de comunicação aqui da cidade de Caxias. Eu coloquei uma ação prática. Elogiar mais e criticar menos. Porque a gente tem uma facilidade tão grande. Tem uma folha, um papel em branco assim, com um amassadinho ali no cantinho. Tem o vampirão que consegue ver só o amassadinho, não consegue ver a beleza do papel que está ali para ser utilizado. Eu chamo de vampirão. O vampirão. Tem vampirão em tudo, né? Tem vampirão em tudo. Mas a gente tem que amar o vampirão também. Ajudá-lo a dar a resposta de amor. Também. Tem que aprender alguma coisa com ele também. Padre Léo, olha só, o Alexandre Zanetti, que é torcedor Grená, tá te mandando um abraço, tá mandando um abraço pra gente. Beleza. A Dona Maria, ali da Confraria do Café, que um dia nós vamos tomar um café ali em São Peregrino, ela diz que tá escutando o programa, manda um abraço ao senhor, a Margot, enfim, o pessoal tá reagindo aqui também e acompanhando a gente. E tem um amigo meu aqui, bem sacana, ele diz assim, por que Jesus tinha que salvar a sogra de Pedro? Os amigos do Alberto. Não precisa responder, Léo, tá? Não precisa responder. Não, mas é porque Jesus entendia a amizade social, né? Amizade social. Era Jesus, né? E depois alguém vai dizer assim, você sabe por que Jesus, porque Pedro acabou negando Jesus 3 vezes? Por causa daquela cena no início do ministério de Jesus, que Jesus curou a sogra dele. Essa já é velha, viu? Não é minha, não. É velha, isso aí vários cursos a gente já ouviu, mas assim, pode ser novidade para alguém. Padre Léo, obrigado pela presença aqui. Um recado final a respeito desse assunto, que é um assunto importante, que é a Igreja Católica, mas não só a Igreja Católica, todos nós possamos refletir a respeito de amizade
amizade social, das relações humanas, das relações com o Deus que a gente escolhe, com a religião, ou com a espiritualidade, ou com o nada, com aquilo que a gente puder escolher dentro da nossa capacidade de acolhimento. Beto, Margot, queridos ouvintes, eu diria assim, ó, qual é a melhor religião? É aquela que me torna mais ético, aquela que me torna melhor. Eu entendo, se foi isso que Jesus fez para, digamos assim, criando o grupo dos 12, que é a sua religião, né? Enfim. Eu diria assim, para concluir, então, eu gostaria, aqueles que são católicos, ou mesmo aqueles que não são católicos, que gostariam de fazer um caminho quaresmal um pouco diferente, visite sua paróquia e busque este subsídio. Eu não sei onde é que está aparecendo aqui. Só está aparecendo aí. Estou aparecendo, só apontar tá? para frente aí. Então, na paróquia existe esse livrinho aqui, não sei o valor, deve ser talvez de 6 a 10 reais, alguma coisa assim. A pessoa recebe esse livrinho e aqui vai ter encontros para serem feitos na família ou em grupos de família. Acho que é uma coisa bem importante, é uma forma de a gente alargar a nossa tenda, porque é um texto que também está no texto aqui, no texto do manual. A gente precisa alargar a tenda da nossa individualidade, da nossa vida de igreja e da nossa vida social. Então, reunindo pessoas para rezar juntos. Aqui tem uma via sacra muito bonita, feito pelo Regional Sul 3. Tem um convite ao sacramento da confissão. Então, gente, confissão não é coisa do passado. Nós precisamos, depois do batismo recebido, precisamos dar a nossa resposta de amor a esse Deus que é amor, reconhecendo, fazendo um exame de consciência, o que eu posso ser melhor, né? E depois eu ainda reforçaria agora, sim, para aqueles que... Isso aqui também é para quem é católico, mas para quem não é católico também. Mas agora eu reforço para todos que nos escutam, independente da sua crença, a doação de sangue. Eu fiquei de dizer o número da campanha, que agora eu me esqueci, mas eu acho que é número 152. Já falo para vocês. Bem certinho, tá? A gente tem aqui... no Hemocentro, né? No Hemocentro. Só dizer que é da campanha da fraternidade, gostaria de fazer a doação de sangue. Vai ter no dia 27 de fevereiro, vai ter o dia D, ação do clero que atua na diocese. Estamos incentivando os padres para no dia 27 fazer a sua doação de sangue, né? É isso é para os padres, então. Os padres no dia 27. Estarão lá doando sangue no dia 27. Esperamos que bastante... Eu só vou poder doar dia 5. Porque já doei dia 5 D. Quebrei o dia D já. Fiz o processo de conversão, já fugi no dia 27. Isso aí, tô achando aqui, mas não tô achando. Mas a gente destaca depois. Mas só fala. Nos links da diocese, a gente tem ali no YouTube, a gente coloca nas nossas redes sociais, né? E vamos continuar falando sobre isso, que é 154, tá? 154. A campanha de número 154, que identifica a ação da nossa Igreja Católica, que quer se ampliar para todos os que desejarem dar um pouco do poder do seu sangue para que irmãos possam ter saúde. Amanhã, Caju, palpite para o Clássico Caju dentro da nossa amizade social? Prefiro me abster de dar palpites, porque eu não sei agora com um novo treinador, né? O Argel está chegando aí novamente. Tá com argumentos. Então eu não tenho, eu não sei, eu estive no último jogo, foi na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Para mim foi 2 horas penitenciais. Mas assim, como é que o senhor... Mas faz parte, né, também. O senhor como padre, né, uma experiência... Não xingo o juiz, não chamo de amendoim. Mas assim, o teu time de coração, dentro da campanha da fraternidade, período quaresmal, amizade social e perder por São José. São José, né, cara? São José, rogai por nós. Um abraço, Padre Léo. Obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Peço orações para quem está nos acompanhando, porque a partir de amanhã de manhã eu vou estar em Curitiba pregando um retiro para os padres da Diocese de Paranaguá. São 50 padres e o bispo da Diocese que vão fazer um retiro e pediram que eu ajudasse eles a rezar um pouquinho. Boa missão, boa viagem. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.